encontros carismáticos, talvez, e tinha alguns pregadores que às vezes faziam umas profecias que a gente ficava assim, ansioso para que se cumprisse, e passou o tempo, coisas aconteceram e não cumpriu, sabe? E a gente concluiu que muita coisa foi presunção, até igual tem na Bíblia, a gente vem em Deuteronômio, né, 18, 22, que fala que aquela profecia que não se cumprir, que ele, né, é uma presunção daquele pregador, então, daquele profeta. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque talvez a gente entre numa euforia, né, uma histeria talvez preocupante, né, que a gente fica querendo que aconteça e não acontece, a gente decepciona. Aqui, ó, quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente, não o temas. Deuteronômio 18, 22. Isso, eu posso falar, Paulo, daquela experiência? Pode falar. Da falsa profecia? É porque, gente, sim, a gente também... Não precisa falar o nome das pessoas, mas você pode falar tudo, pode falar o que você quiser, pode falar, não tem problema. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê os pregadores, as pessoas, como falam, blogueiros também, e a gente acaba depositando a nossa fé na pessoa. Ah, não, aquela pessoa, ela rezou para alguém, a pessoa curou, ou aconteceu tal milagre, ou aquela pessoa é poderosa. Aí acaba colocando o poder na pessoa. O que aconteceu comigo? Isso aqui é um alerta. Eu vou falar resumido. O meu sonho desde a infância era de ser mãe. E como eu já havia tido vários abortos espontâneos e já tinha perdido uma trompa, aí um pregador que conhecia a gente, tinha vínculo assim, sabia, né? Então chegou um dia que eu nem tava lembrando disso, nem nada. Aí do nada ele chegou pra mim, isso foi em 2019, né, William? Foi em 2019. Ele virou pra mim assim, do nada e falou assim, no ano que vem você vai ter seu filho. Aí, como a gente sempre cogitou adoção, eu falei assim, tá, mas biológico ou adotivo? Aí ele falou assim, os dois. Eu falei assim, aí eu já achei estranho. E a gente já tava cogitando entrar na fila de adoção, aí o William falou assim, não, então agora você vai esperar. Fez essa profecia, se no ano, vai esperar mais um ano que vem, se não arrumar, nós vamos entrar na fila da adoção. De todo jeito a gente já ia entrar na fila da adoção. Mas ele falou assim, porque senão aperta. Arrumar um e adotar assim ao mesmo tempo. Né? Aperta assim, financeiro. Aí tá, aí a gente esperou. Cadê o filho? Cadê? Nada, passou 2020, 2021. No final do ano passado, o que aconteceu? Eu tive uma gravidez, tubária, perdi a outra trompa e nunca mais na vida eu vou poder engravidar naturalmente. Entendeu? Só que na época, eu falei com ele e tal, aí depois ele ficou meio apertado e falou assim, não, mas essa profecia para cumprir você tem que rezar nessa intenção. Eu falei assim, então não é profecia não, ué. Isso aí eu tô pedindo a Deus uma graça, né? Não é igual o Jonas, que profetizou não pode falar que é a palavra, né? E que depois o pessoal fez o jejum, a penitência, e Deus voltou atrás, né? Não era uma notícia ruim? Então eu falei assim, não. Aí depois eu até conversei com a pessoa, falei assim, se fosse com outra pessoa da minha família, que já é deprimida, teria piorado a depressão. Você tem que tomar cuidado, porque você está mexendo com o emocional das pessoas. E isso é muito perigoso. E é muito perigoso mesmo. E teve outros pregadores, para não falar que é um específico, né? Que a gente foi no encontro. Aí a gente foi, no final do encontro tem aquela oração, né? Que tem as revelações e tal. Tem mulher aqui que não engravida, que vai engravidar, que já teve perda gestacional, vai engravidar, vai ter o filho. Tem pessoa curada da depressão, e fala que mudará de coisa. Bom. Aí depois a gente foi em outro encontro com essa mesma pessoa. As profecias eram as mesmíssimas. Até a ordem. Entendeu? Então aquilo era para entrar na nossa cabeça. Aí o que acontecia? Gente, mas eu não alcancei a graça, não. Não, porque você não tomou posse.
Falei, então não sei quem quer tomar posse, não, porque eu falei assim, não, eu aceito, eu recebo, entendeu? Então, eu acho que está tendo muito um certo exagero. Às vezes pode ser até o desejo da pessoa, ou desejo por fama, ou falta de experiência, mas está mexendo com seres humanos que têm sentimentos, né? Tem pessoas com vários tipos de problema psicológico, tem pessoas que já tentaram contra a própria vida, tem depressão, pânico. Então, tem que ter muito zelo, muito cuidado. Sim, e nem tudo é profecia. Né, que hoje em dia é moda, né? Não é profecia, às vezes você tem que rezar para que alguma coisa aconteça, mas é a vontade de Deus, né? A gente não pode ir na frente de Deus. Tem gente que... A gente vai em várias... Não somente os católicos, né? Alguns pregadores católicos que fazem isso, mas a gente via muito antes com os protestantes, né? Essas coisas. Eu determino que vai acontecer isso, eu determino que vai acontecer aquilo. A gente vê também muito reflexo também em alguns pregadores católicos, nessa negócio de muita profecia, tudo é profecia, né? Então, e mexe com o psicológico da pessoa. E muitas vezes, quando ela se decepciona, se fosse o caso de vocês não queriam mais ir para a igreja. Vocês iam decepcionar e falar assim, vocês iam se decepcionar com Deus, né? Só que não é Deus, é por causa da pessoa que, ou por má fé, ou então porque muitas vezes pensa o negócio, nem sempre é Deus, né? Às vezes é psicológico, às vezes é o pensamento da pessoa, às vezes a pessoa pensa muito naquilo e sonha, aí já vira um sonho profético, né, entre aspas. Então tudo tem que ter discernimento, tem que ter prudência antes de falar. Hoje em dia as pessoas não têm muita prudência, e já vai falando logo e não acontece. O negócio lá da pandemia em 2020, eu via muita gente falando que a igreja não ia abrir mais. Né, que eu vi muitas pessoas falarem, não vai mais abrir, tá, porque isso é profético, não vai mais abrir e vai ficar fechado, não vai ter mais Eucaristia. Aí já ia começar o fim dos tempos ali, né? E a gente viu que não. Passou o tempo, a pandemia, né, passou um pouco, teve outros assuntos por isso que eu gosto de falar de algumas coisas, as pessoas não entendem de início, mas depois lá na frente vão entender, né, que o intuito, por exemplo, da nova ordem mundial é uma outra coisa, não é o que realmente muitos falam, né, as pessoas se precipitam, vê o negócio lá, fica com medo e se precipita, aqui já era, acabou, é o fim da linha aqui. Nem sempre.